Palmeiras de olho em um colombiano. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre a chance de um colombiano que vive fase espetacular nos Estados Unidos pintar como reforço do Palmeiras para 2025, que o Verdão está atrás de um centroavante. Isso não é novidade e essa busca começou na metade do ano, quando o Endrick foi vendido. Palmeiras não teve êxito nos primeiros meses e para 2025 é uma obrigação de Leila Pereira e Anderson Barros encontrar um camisa 9. Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison já foram alvos, não houve acordo. Alex Arce tem seu nome estudado e a nova possibilidade é Cucho Hernández, colombiano de 25 anos de idade que faz enorme sucesso com a camisa do Columbus Crew da Major League Soccer nos Estados Unidos. Temporada atual de 40 jogos, 25 gols e 14 assistências. Centroavante baixo, forte, de muita mobilidade e que tem se especializado em fazer gol de todas as maneiras. Importante contar que a avaliação dele é de cara, 18 milhões de euros, mas o vínculo do Cucho se encerra em dezembro de 2025, ou seja, a partir de julho ele vai poder assinar um pré-contrato, o que talvez force o Columbus Crew a aceitar uma proposta inferior aos 18 milhões de euros. Jogador comprado em 2022 por 9 milhões e meio de dólares. Se o Palmeiras levar essa história adiante, imagino que vai começar conversando com os americanos a partir dessas cifras. Vale contar também que o primeiro reforço do Palmeiras para 2025 também veio da Major League Soccer, Facundo Torres, atacante uruguaio que atua pela direita e também pela esquerda, comprado por 12 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Só para completar sobre o Cucho, jogador revelado no Deportivo Pereira, com passagem pelo América também da Colômbia, Huesca, Mallorca da Espanha, Getafe da Espanha e Watford da Inglaterra até chegar ao Columbus Crew. A informação, por incrível que pareça, e eu confio também porque quando ele me trouxe uma informação há alguns meses, muita gente deu risada e a informação se concretizou publicamente. Inclusive até Marcos Braz falando sobre isso e tal. Lembram quando o Palmeiras tentou contratar o Gabigol no meio do ano? Qual que foi uma opção ofertada pelo Palmeiras para liberar o Gabigol? E que o Flamengo, claro, negou prontamente, mas qual que foi uma opção? O Palmeiras daria o Dudu para ter o Gabigol. Isso confirmado por todo mundo. Certo? Certo. O primeiro cara que me passou essa informação dias antes dessa história rolar, e eu tinha dito na placar, foi Flávio Gomes. Que pode não ser um cara com lives de futebol, tal, o Flavinho tá lá conosco, na placar, enfim, pode não ter o dia a dia dele ligado à cobertura do futebol, tirando a portuguesa da qual ele gosta muito, mas o Flávio Gomes é um dos jornalistas mais bem informados do Brasil e com ótimos contatos em diversas áreas, tá? E vira e mexe ele brinca comigo e fala, Facinca, dá uma checada nisso aqui, e me mandou um print da notícia, de uma notícia que ele brinca que fala que veio do submundo. Ou seja, Flavinho tem amigos que estão ligados aí ao futebol, caras que estão no automobilismo, que também trabalham perto do futebol. E ele mandou para mim o seguinte, Palmeiras perguntou sobre 3 nomes, confirmando o que eu trouxe para vocês, sobre um deles inclusive, e ouviu o seguinte desses clubes. Tá? Aí depois eu fui checar, claro, com uma fonte que me abastece desse noticiário do Palmeiras também, tá? Ele me passou. Palmeiras perguntou sobre Paulinho do Atlético Mineiro. A resposta do Atlético foi: só sai por 18 milhões de euros. Acabou. O Palmeiras perguntou para o Grêmio, nessas últimas informações, porque essa também é uma informação do nome dele que está sendo avaliado, mas que o Palmeiras, não sei como fazer, porque o Grêmio não quer vender, porque não sei o quê, e porque parará, enfim. O Palmeiras já sabe o preço do Vijaçante. 15 milhões de euros para dar negócio. Então o Vijaçante tem preço aqui no Brasil. É que o Grêmio vai, obviamente, dificultar e não quer vender para nenhum clube.
Por isso que colocou 15 milhões de euros, porque dificilmente aqui no Brasil alguém pague 15 milhões de euros pelo Vijaçante. Mas tem um preço. Então, se o Palmeiras quiser, essa é a margem de negociação. E o Matheus Pereira, que segundo a informação do Flavinho, e hoje dita na Placar por ele, tá bom? O Matheus Pereira, mesmo com toda a negativa por parte do Cruzeiro, porque a gente sabe que o cara que tá lá nega tudo, mas tudo acontece depois do que ele nega, tá? Mas não tô dizendo que isso vai acontecer, tá? Só tô falando que eu não acredito em uma vírgula da diretoria do Cruzeiro em relação a isso, tá? De que o Matheus Pereira, segundo informações do Flávio Gomes, atenção, tá? Estaria, isso dito na Placar, no nosso Opinião Placar hoje pela manhã, estaria insatisfeito com o modelo de jogo do Fernando Diniz, não sentiu muita firmeza, né, com o Fernando Diniz. A parte do Cruzeiro desmente, diz que não, tá super contente, que ele se adaptou. Realmente, ele se adaptou, tanto é que ele tem 2 gols nos últimos 6 meses, desde que chegou o Fernando Diniz. 2 gols, tá? Posso pegar aqui para vocês os números do Matheus Pereira, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E até desmentindo essa história de que, nossa, o Matheus Pereira com o Diniz tá jogando muito, tá? Até pego para vocês. Matheus Pereira, nesses últimos tempos, tirando o gol que ele fez contra o Palmeiras, claro que foi um ponto fora da curva no período Fernando Diniz, e não no começo do ano, e em especial com o Fernando Seabra, que era o técnico do Cruzeiro, tá? O Matheus Pereira tem números bem inferiores, tá? Em relação a isso. Então a gente pode pegar aqui. Desde que chegou o Fernando Diniz à equipe do Cruzeiro, tá? O Diniz, se não me falha a memória, ele estreia contra o Fluminense, não é isso? Ou estreia contra... Enfim, eu sei que o Diniz chega ali entre setembro e outubro, tá? Com a equipe do Cruzeiro, tá? Ele simplesmente tem um gol marcado contra o Grêmio em 27 de novembro, um gol marcado contra o Palmeiras, e ele tem 2 assistências. Uma contra o Bahia, 18/10, e uma contra o Criciúma. Pela Copa Sul-Americana, ele não teve nenhum tipo de participação em gol desde que chegou o Fernando Diniz. Tá? Então, quando eu falo para vocês não acreditarem, às vezes, em versões oficiais, de dirigentes, história mais, é só vocês pegarem isso. Matheus Pereira, que no primeiro semestre teve 2 assistências contra o Botafogo no 3-0, marcou contra o Bragantino, marcou contra o Corinthians, marcou contra o Flamengo, assistência com o Atlético Paranaense, marcou e deu assistência contra o Cuiabá, marcou contra o Atlético Goianiense, marcou contra o Vitória. Isso só no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, gol e assistência com a Aliança da Colômbia, mais uma assistência contra a Aliança da Colômbia e um gol marcado contra o União La Calera. Tá? Então esses são os números do Matheus Pereira, sem contar mais outras participações que ele teve no Campeonato Mineiro. Tá? Então, meus amigos, só para dizer que desde que chegou o Fernando Diniz, Matheus Pereira teve 4 participações em gols com os inúmeros jogos que fez Diniz no Cruzeiro. Muito baixo perto daquilo que ele jogou na gestão do Fernando Seabra. Então dizer que o Matheus Pereira se adaptou, tá feliz com o Diniz, tá jogando muito, é balela. Tá? É balela. Até porque o Cruzeiro foi um time que despencou horrores nas mãos do Fernando Diniz. Beleza? Beleza. Informação do Flavinho é essa, de que o Matheus Pereira não está muito satisfeito com o trabalho do Diniz e que gostaria de ter uma possibilidade na carreira de, na próxima temporada, jogar a Libertadores, da qual ele tinha certeza que o Cruzeiro ia disputar e que conseguiu com o Fernando Diniz o Cruzeiro ficar fora da Libertadores. E por isso que, dentro dessa história, casa com aquilo que eu falei na semana passada, que o Palmeiras se interessou pela história do Matheus Pereira. O Palmeiras fez proposta pelo Matheus Pereira? Não. Não. Mas o Palmeiras sabe que o Matheus Pereira custa
segundo as informações do Flavinho, 12 milhões de euros, cujo valor de mercado dele está avaliado entre 9 e 10. Então, Matheus Pereira e Vigia Sante, que hoje são sonhos de interesse, que são prioritários nas posições que o Palmeiras gostaria de ter atletas, mas dos quais o Palmeiras não se mexeu ainda para ir atrás, por isso que eu estou deixando todo mundo com os pés no chão nessa live, eles têm esses respectivos preços de mercado na informação do Flavinho. 15 milhões de euros Vigia Sante, 12 milhões de euros o Matheus Pereira. Tá? Lembrando que o Matheus Pereira tem 28 anos, tá? E o Vigia Sante é um pouquinho mais novo que ele. Lembrando que o Vigia Sante, há alguns anos, só não jogou no Palmeiras porque o Palmeiras não conseguiu acerto com o Cerro Porteño. Porque ele próprio, o Vigia Sante, da entrevista, e o empresário do Vigia Sante é o Renato Bittar, que é o mesmo do Gustavo Gomes. Tá? O Gustavo Gomes e o Vigia Sante têm os mesmos, ou tem, no caso, o mesmo empresário. Só não houve acerto do Vigia Sante com o Palmeiras, inclusive o Renato Bittar tinha avisado o Vigia Sante que estava numa convocação da seleção paraguaia, ele já contou essa história numa entrevista. E só não jogou no Palmeiras porque, na hora H, Palmeiras e Cerro Porteño não se acertaram. E aí, o Grêmio foi lá e pagou o que o Cerro Porteño queria à época pelo Vigia Sante. Então o Vigia Sante já não é um jogador de agora que o Palmeiras tem um certo carinho. Já houve essa tentativa que quase deu certo. Só que agora, claro, custa esse preço. Ou então, ser criativo ao ponto de convencer o Grêmio, porque as duas diretorias se dão muito bem no mercado, tanto Palmeiras e Grêmio têm um respeito mútuo, elas possam entrar em algum tipo de consenso de que uma proposta saia do papel. Porque o Grêmio também não vai jogar Libertadores. O Grêmio, é lógico que ele quer reformular um elenco que ficou, não vou dizer envelhecido, mas algumas peças vão acabar saindo, como o próprio Jeromel que se aposentou. O Grêmio está tentando fazer uma nova cara de elenco, e até com a demissão do Renato Gaúcho, para poder ter um 2025 de melhorias e não brigar contra o rebaixamento em parte do campeonato como aconteceu. O Grêmio que não vai também jogar Libertadores. Então, se o Palmeiras quiser, é isso. Salve, torcedor Alviverde, vamos aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito de Zé Rafael, né, que está sendo vendido ao Santos, né, e valores são divulgados aí, informa o Fábio Sormani, né. O valor aí do Zé Rafael aí foi de 3 milhões, né, 3 milhões de euros. Então o Zé Rafael aí em 2025 vai jogar no Santos, no nosso rival aí. Então Zé Rafael decidiu sair do Verdão. Ele é um cara, eu gostava muito do futebol dele, gosto, né, muito do futebol dele, apesar que ele ficou chateado aí com Abel Ferreira, né, porque ele não ganhou minutagem. O Abel Ferreira colocou o Gabriel Menino nas últimas opções, então ele ficou meio que chateado e ele quer respirar novos ares, né. E também o que mudou a cabeça dele também foi ele voltar para a posição dele, porque ele estava jogando como volante e lá ele vai jogar como meio campo. Então acredito que ele quer voltar para a posição dele de origem, né, se reinventar novamente no futebol e respirar novos ares, né. E infelizmente vai sair do Verdão aí. Era um cara que eu via muita segurança nele, gosto muito do futebol dele, mas infelizmente vai ter que sair, né, o ciclo se encerra. Queria saber o que é que você pensa disso daí, deixa seu like, comenta muito nesse vídeo e fala aí se você venderia o Zé Rafael ou se você deixaria ele mais uma temporada ou 2 temporadas no Verdão, ou se o ciclo dele já tinha se encerrado. Eu acredito que ele ainda tinha muito mais a apresentar pro Verdão, né? Mas essa é a minha melhor opinião. Queria saber da sua. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.